4 horas e 55 minutos e a gente muda de assunto agora para trazer a você aquele bate-papo prometido que se liga diretamente com a nossa enquete do dia. Inclusive, se você está aqui na nossa transmissão e ainda não respondeu a nossa enquete, fica o convite para que você faça. Queremos saber se você reduziu o consumo do cafezinho por conta do altíssimo preço. E para entender o que é que está acontecendo, se tem alguma perspectiva de melhora aí nesses valores, a gente conversa ao vivo com o Adenauer Rockenmaier, economista, doutorando em engenharia agrícola na Unesp, coordenador do Fórum de Agronegócios e Agricultura Familiar do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Muito obrigada pela participação desde já. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ariane. Vamos então tentar entender o que é que está acontecendo com o nosso cafezinho? Nos ajude. Afinal, todo mundo tem percebido que já não é de hoje, que o preço do café de fato subiu bastante, não só nas prateleiras, não é, do supermercado, mas também, obviamente, nas padarias, onde quer que a gente vá, restaurantes, para consumir o café já prontinho, muito bem passadinho. O grão do café moído, para a gente ter uma ideia, você internauta que nos acompanha, do café torrado e moído, saltou mais de 98% aqui no Brasil em um ano e meio. Adenauer, o que é que está acontecendo? Quem está mexendo no nosso cafezinho? Bom, primeiro tem alguns fatores que nós precisamos nos atentar. Qual que é o primeiro fator? Uma que o chinês começou a tomar café. Né? Há uma década atrás eram 230 mil consumidores, hoje está passando já na casa de 2 milhões e subindo. Então, essa alta demanda pelo café brasileiro, né, que é a qualidade, o Brasil é o maior produtor mundial, enfim, acabou subindo o preço. O outro fator é a questão climática, que outros produtores, né, que ajudam a abastecer o mercado internacional tiveram quebras significativas por esses fatores climáticos, como, por exemplo, o Vietnã e outro a Colômbia. Então, esses são dois primeiros fatores. Aquela lei máxima da economia, né, em que se a demanda aumenta e diminui a oferta, o preço vai ter que fazer esse ajuste e ele fez esse ajuste. Aí também tem outros fatores como produção da questão da florada do café. Então, em que um ano ele dá maior carga e o outro ano ele dá menor carga. O que a gente pode, diante desse cenário que você nos traz, projetar daqui para frente? Tem algum tipo de perspectiva de uma queda nesse preço do café ou, pelo menos por enquanto, considerando esses fatores externos, como você citou o caso da China, os fatores climáticos, entre outros, por hora a coisa não deve mudar muito? Primeiro, né, precisa ver como é que vai ser a produção, a retomada da produção nesses dois outros abastecedores do mercado internacional. Né? E outra coisa também, como que vai ser o comportamento aqui no Brasil da produção, né, diante dessas questões, desses fatores climáticos, até para que consiga suprir essa demanda. Para quê? Para que haja um ajuste do preço. Só que nós podemos esperar isso para o final do ano ou para o ano que vem. Eu já vejo mais para o ano que vem, diante também da questão de alguns custos que vão afetar o custo do café e, inclusive, até da distribuição do café. Né? E Adenauer, quando você fala das questões climáticas, é inevitável a gente pensar que a tendência é que a gente tenha cada vez mais eventos climáticos extremos, né, que acabem de alguma forma surpreendendo negativamente os produtores não só de café, mas também de outros produtos, né? A gente tem caminhado, infelizmente, para esse contexto. Sabendo que a tendência é que a gente tenha um agravamento de todas essas questões, na sua avaliação, na sua opinião, o que é que poderia ser feito, hein, pelos produtores? De que forma, eventualmente, o próprio governo poderia ajudar, entrar com incentivos, algum tipo de preparo mais efetivo, para que a gente não tenha surpresas diante desse cenário que está posto? Sim. Por parte disso, primeiro é a questão do custo do crédito, que está alto para o produtor, né? Ele precisa desse custo. Perdemos a conexão com o Adenauer.
Que pena. Ele nos explicava justamente nesse momento sobre o que é que o governo, especialmente, poderia fazer, quais seriam as opções para que a gente possa chegar a um preparo maior, né? Especialmente pegando por esse viés das mudanças climáticas. Opa, Adenauer está de volta. Por favor, retome o seu raciocínio. Oi. Então, aí como falando para você, né, Ariane, essa situação é a questão de redução do custo do crédito, que é os juros, com a taxa Selic que está aí, que atrela o custeio do produtor. Outra questão é melhoria na questão do preço dos insumos, o custeio, né, no sentido, essa redução de custos, que também afeta por questão da guerra no Oriente Médio. E a outra situação seria de securitização dessa lavoura. Então, poderia aliviar o produtor para que ele conseguisse fazer a sua produção e manter e aumentar a sua produção. Para a gente caminhar para o fim aqui da nossa conversa, essa alta no valor do café é uma boa notícia para alguém? Por exemplo, para quem tem estoque aí desse produto, tem alguém que ganha diante disso tudo ou a gente só sai perdendo mesmo? O Brasil acaba ganhando no sentido de que o preço, né, o produtor, quem tem estoque, ele vai conseguir vender um preço melhor. Só que é um ganho nesse momento. E aí, depois, no próximo outro momento, que fica a pergunta: como que vai se dar esse processo de aumento da expansão da produção da base produtiva do café e quais serão os custos e quais serão as garantias em que o governo poderá estar ajudando o produtor, inclusive para normalizar o preço do café no mercado nacional. Tá aí, 5h02. A gente conversou ao vivo aqui no Poder Expresso com o Adenauer Hockenmeyer, economista, doutorando em engenharia agrícola na Unesp, coordenador do Fórum de Agronegócios e Agricultura Familiar do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Agradeço muitíssimo a sua participação. Volte sempre aqui ao Poder Expresso. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.